Você sabia que tá 100% disponível para o seu filho pode, na verdade, fazer mal para ele? Parece estranho, né? Mas olha, hoje eu vou te mostrar por que que isso pode acontecer e quais são os impactos reais na autoestima, na independência e na capacidade de lidar com as frustrações. Mas antes, eu quero me apresentar. Meu nome é Michelle Occhiusi, eu sou terapeuta familiar, educadora parental e principalmente uma mulher que também passou por isso. Eu ajudo mães separadas hoje a não se sentirem mais sozinhas, porque sim, é um sentimento real, profundo, que eu escuto de clientes que eu atendo já há mais de 7 anos. E olha, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um medo que quase ninguém gosta de admitir em voz alta. Vamos ver se você escreve aqui para mim no comentário. Mas olha, muitas mães separadas já sentiram isso, como eu, e também outras que eu atendi. O medo de ninguém mais querer a gente por causa dos filhos. E aí? A verdade é que quando eu me separei pela primeira vez, eu mesma vivi esse medo, sabe? Ele não parecia de cara, sabe assim? Mas em pequenas coisas, pequenos movimentos, era quando assim eu olhava para as minhas amigas, aquelas que ainda estavam casadas, e eu me perguntava: será que alguém vai me aceitar com um filho pequeno ainda? Que meu filho tinha 1 ano e 8 meses. Será que eu ainda sou desejável, né? Sim, será que eu ainda sou mulher? Será que eu vou ficar sozinha para sempre? Eram pensamentos que eu tinha e medo. Era um medo que eu sentia e um medo que eu escuto muitas mães separadas sentirem também. E eu lembro, né, de sair com uma amiga separada, com algumas amigas separadas e na balada, eu me apresentava assim, quando aparecia algum cara, alguém interessado. Oi, meu nome é Michele, eu sou mãe do Hector, né? Eu mal conhecia a pessoa e eu já contava assim para ela que eu era mãe. E uma amiga minha me disse o seguinte: Mi, para de falar que você é mãe, né? Que somos mães. E a verdade é que eu preferia deixar claro, né, que eu era mãe para se aparecesse alguém interessado, ele levar isso em consideração. Sim, eu sou Michele, eu tenho um filho. E aí? Entendeu? Você quer, não quer? Era mais ou menos assim. A verdade é que algumas escondem, né, o fato de ser mãe e outras deixa bem escancarado como eu deixava. Mas a verdade é que em ambos os casos, né, o objetivo é só um: se proteger desse medo de não ser aceita. Ele é como um fantasma em nós, sabe? Você não fala dele, mas ele tá ali, te acompanhando, zumbindo no seu ouvido, né? Esses pensamentos eles surgem a todo instante. Agora, vamos entender junta? Por que que é esse medo, né? Esse medo ele nasce da comparação e da culpa. A sociedade, ela carrega a crença de que mulher separada com filho é problema, né? Ou então bagagem demais. E isso não é verdade, sabe? Mas a gente absorve isso sem perceber. Ainda mais agora, quando se fala de guarda afetiva, né? Se você pega alguns posts aí que estão na internet, dá até desespero de ler os comentários dos homens. Enfim, então é um tabu, né? Estudos mostram que mulheres divorciadas são mais propensas a desenvolver sintomas de ansiedade e baixa autoestima quando não tem uma rede de apoio social, né? Então, assim, a gente precisa entender que ser mãe separada, primeiro que não existe mãe solteira, né? Porque mãe não é um estado civil, certo? Então a gente fala mãe separada porque ela é separada do pai da criança. E isso significa, né, que esse medo não é só coisa da nossa cabeça. Ele de fato tem raízes sociais e emocionais. Tem várias pesquisas que mostram realmente o quanto isso afeta a mulher. Mas sabe o que esse medo não é? Ele não é prova de que você não merece ser amada. Não é um atestado de fracasso. Você entendeu? Não é uma sentença de solidão. Esse medo não define quem você é. Ele mostra para você uma ferida que precisa ser olhada. Algo que você já viveu e não está com vontade de passar de novo.
Algo que você já vivenciou e que de alguma forma você não quer ter que enfrentar de novo. Eu lembro que quando eu me separei do pai do meu filho, eu fiquei 1 ano sem ficar com ninguém. 1 ano. Sem beijar ninguém, gente. Sem beijar ninguém. Eu realmente sentia receio, né, dessa pessoa não cuidar bem do meu filho, ou de com o tempo isso virar um problema, de verdade, né? E quando eu comecei a me relacionar, eu comecei a perceber a quantidade de benefícios que isso tinha para mim, para o meu filho, principalmente. Então aqui eu quero te contar uma coisa importante, tá? Segue comigo. Primeiro de tudo, reconhecer esse medo é o primeiro passo, sabe? Para não te deixar ficar presa a ele, para não deixar ele te controlar. Ignorar esse medo só vai fazer ele aumentar, crescer, sabe? Porque ele vai, sem perceber, infiltrando nas suas escolhas, né? Faz você aceitar menos do que merece, ou até ele vai te paralisar completamente. Então, é importante entender e assumir esse medo, porque senão ele vem como uma pedra dentro do sapato, sabe? Você até consegue seguir, mas nunca fica em paz, tá sempre incomodando, tá sempre ali. Então, isso é importante. E quando você acolhe esse medo, algo poderoso acontece. Você entende que não tá sozinho. E mais do que isso, você descobre que ele não é um inimigo, mas ele só é um sinal, ele é um alerta, sabe? De que você precisa reconectar, se reconectar com os seus valores, com as suas importâncias. E quando você faz isso, a sua vida emocional muda de verdade. Então, assumir primeiro, acolher segundo. Então, deixa eu te dar um exemplo, né? Uma das mães que participou de uma vivência comigo me contou que tinha tanto medo de não ser querida, né? Que se anulava nos encontros sociais, completamente. Mas se anulava assim mesmo. Só faltava ela ir de capa. Ela nunca falava que ela tinha filho. Demorava para assumir sua realidade, como se isso fosse afastar as pessoas, sabe? Até que um dia ela percebeu, esconder o filho era como esconder uma parte dela, né? Porque é um pedaço da vida dela. Depois ela conhece alguém e aí? E esse filho? Em que momento que ela vai apresentar? É uma outra pessoa, né? Quando ela se permitiu mostrar quem era por completo, assumindo, né, esse lugar, mãe, mulher, profissional, amiga, essas várias partes, ela começou a atrair pessoas que valorizavam isso e que não rejeitavam. Quando você assume, né, acolhe, você traz para você. E aqui entra uma metáfora muito legal, né? É como se você fosse uma luz, sabe? Mas com medo de brilhar demais e assustar alguém. Você decide tampar com a abajur. E aí dá aquela luzinha, sombrinha, sabe? Discreta. O problema é que ao você tampar a sua luz, você não ilumina mais nada, né? Fica aquela luzinha penumbrinha. Nem sua vida, nem a dos seus filhos. Gente, é assim. O medo de não ser querida faz você esconder a sua luz. Mas só quando você deixa essa luz aparecer, é que as pessoas certas vão chegar perto de você, porque elas precisam dessa claridade, a claridade que você tem. Então, deixar as coisas abertas, mas para isso, com amor e aceitação, faz com que os outros se conectem. Agora, onde as mães mais erram com relação a esse medo? O erro mais comum é acreditar que o filho é um peso ou que diminui as chances, sabe, de você se relacionar. Só que a verdade é outra. Filhos são parte da nossa história, da nossa história, né? E não um fardo, sabe? Quando você assume isso com amor, você se mostra inteira. E isso atrai as pessoas, sabe? Pessoas inteiras também. Outro erro é tentar compensar esse medo se anulando,
aceitando relacionamentos ruins, sabe? Só para não ficar sozinha, mas que também você sabe que não vai dar certo, sabe? Isso cria ciclos de dores ainda maior. Você fica patinando. E qual é o jeito certo de lidar com esse medo, né? O jeito certo é começar por um pensamento. Afinal, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Eu não preciso ser perfeita ou estar sozinha para merecer o amor. Eu sou suficiente do jeito que sou, com a minha história, com o meu filho, com as minhas cicatrizes. Essa mudança de mentalidade é como você abrir uma janela depois de muito tempo escuro, entende? E nesse momento que entra o ar, a luz, e você respira. Só que para isso você precisa aceitar isso em você. Uma vez que você fala isso só por falar, porque eu tô mandando você aqui falar, né? Isso de alguma maneira não soa verdadeiro. Uma vez que você olha para você e você entende, sim, eu sou essa integridade, eu passei por essa história, eu tenho um filho, eu vim dessa jornada e isso me tornou uma mulher mais experiente, por exemplo, uma mulher mais sábia. Gente, muitos homens, anota aí, tá? Muitos homens preferem mulheres com filhos. E você sabe por quê? Porque são mulheres que, de alguma maneira, e obviamente eu não tô falando de todas, tá? Mas são mulheres que, obviamente, elas não estão ali 100% grudada no cara disponível, né? Elas dividem o seu tempo com essa criança também. Alguns homens não gostam disso. E esses homens, minhas amigas, a gente... né? Ficar com um homem que não compreende que hoje você precisa se dedicar a esse serzinho que está se desenvolvendo emocionalmente, fisicamente, que sim, ele vai precisar de tempo disponível dessa mãe e que também vai ser maravilhoso se esse parceiro estiver junto com você, para que essa criança de alguma maneira some afeto, carinho, parceria, união, né? Uma vez que você mostra quem você é, uma vez que você deixa claro quem você é, uma vez que você aceita em você essa condição, automaticamente, né, você vai jogar essa energia, essa vibração e você vai sintonizar com pessoas que estão na mesma vibração. Agora, se você fica com medo, com receio, com preocupação, né, só vai vir gente com medo, com receio e com preocupação. E aí essa pessoa, se você não conta pra ela, ou se você não faz movimentos de aceitação, e não precisa ser que nem eu, né? Que cheguei já de cara, porque quando eu fazia isso, eu fazia pelo medo. E aí não adianta fazer pelo medo. Enquanto você estiver fazendo pelo medo, você tá sintonizando o medo. Agora, se você fizer isso pelo amor, ou seja, porque você se ama, né? E obviamente que depois de um tempo eu passei a fazer isso por amor a mim. Eu sou Michele, tive 2 casamentos. No primeiro casamento eu tive um menino lindo chamado Hector. No meu segundo casamento eu tive uma gestação e eu abortei. E eu tô aqui porque eu acredito nas relações. Eu acredito no amor, eu quero um relacionamento, né? Não é tão simples assim, eu sei, tá? Lembre sempre, desse lado aqui não tem apenas uma terapeuta que tá trazendo teorias dos livros, tá? É uma mulher que passou sim por muitas dores que muitas de vocês passam. É uma mulher que também sentiu medo, como eu disse no início, né? Agora, eu também passei por várias transformações. E durante esse processo eu pude perceber e ver o quanto a negação por aquilo que eu era esbarrava nos meus relacionamentos. Inclusive, enquanto eu negava o pai do meu filho também, isso esbarrava nos meus relacionamentos. E, gente, isso é fundamental, mas a gente fala disso num outro vídeo. E, ó, eu vou te dar um passo simples, né? Que você pode dar aí a partir de agora. Ó, da próxima vez que esse medo aparecer, primeiro de tudo, respira. E depois, pergunta pra você mesma, sabe? Esse medo tá me protegendo ou me limitando? Se a palavra for limitando, ou seja, aquilo não tá te levando pro caminho que vai te fazer feliz, que vai fazer com que você se sinta melhor, você já sabe que é melhor escolher outro caminho, tá? Então vamos colocar e vamos deixar isso combinado entre nós.
Depois, você pode escrever num caderno, bem grandão assim, ó. Eu sou digna de amor exatamente como sou. E coloca no banheiro, coloca no carro, coloca na bolsa, tá? Aonde você tiver acesso a essa informação. Pode ser também conversando com uma amiga sobre isso, pode ser simplesmente você não se ficar se desculpando por ter filho, né? Enfim, tem uma pesquisa, não vou me lembrar exatamente agora, né? Posso colocar aqui embaixo depois para vocês, mas que ela mostra que praticar afirmações de autocompaixão reduz muito, muito, muito sintomas de ansiedade e aumenta a autoestima. Ou seja, só de você reforçar isso, de alguma maneira, você gera sentimentos positivos dentro de você. Sabe, um pequeno gesto de compaixão com você mesma já muda sua forma de ver as coisas, porque seu sentimento já vai ser diferente. E esse medo, né? E se esse medo voltar, porque ele vai voltar, né? Às vezes em silêncio, às vezes gritando, enfim, pelo menos enquanto você tá nesse processo, é só você lembrar, ele não é um sinal de que você não vai ser querida. É só um medo. Ele é só uma parte da sua história pedindo cura, sabe? Cada vez que ele vier, você pode encontrar com carinho essa parte amorosa com você mesmo, sabe? Para você, aos pouquinhos, ir se tratando disso. Você não grita com o seu filho, não é verdade? Não diz que ele é bobo. Você acolhe, abraça e depois mostra que existe outro caminho. Faça isso com você então, sabe? Então, olha, vamos recapitular aqui. Esse medo de não ser querida porque tem filho não te define, ponto, tá? Reconhecer ele é uma oportunidade de você se reconectar com os seus valores. Ignorar ele te aprisiona. Então, ignorar não vale a pena ignorar. Vamos encarar isso de frente, sabe? Acolher ele te liberta. Você pode mudar esse padrão com pequenas escolhas diárias. Escolhas de amor próprio, sabe? De autocompaixão, de coragem, mensagens possibilitadoras para você lembrar que você é merecedora sim. E é para isso que existe a comunidade Asas. Porque eu ajudo mães separadas a não se sentirem sozinhas. E quando você faz esses pequenos movimentos, você vai atraindo, sabe? Esse lugar de solidão vai virando solitude. Ele vai encontrar no Asas mulheres que também já pensaram, ninguém vai me querer porque eu tenho filho. E você vai trocar, você vai conversar, você vai falar e vai perceber que não só é possível ser querida, como é possível ser amada de verdade, respeitada e valorizada. Então, gente, se esse medo já bateu aí no seu peito, no seu coração, saiba que você não tá sozinho, tá? E tá tudo bem você assumir isso aqui nesse espaço, nesse lugar que é nosso, que é seguro. Eu também já senti. E milhares de mulheres já sentiram. Só que juntas a gente pode transformar esse medo em força. Então, olha, guarda aí com você. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Essa é a linha da programação neurolinguística, que também é a linha do TCC, né? Terapia Comportamental Cognitiva. E o que significa isso? Pensamentos, esses pensamentos que a gente tem, eles geram em nós sensações, sentimentos. Então, se eu virar para você aqui e falar assim, fecha seus olhos, procura aí na sua mente um limão, de olho fechado, você está sentada aí na sala, assistindo aqui comigo, e agora pega esse limão e passa na sua língua. Se a gente fizer o processo de percepção, eu peço para você fechar os olhos, você ir até a cozinha, você pegar uma faca, você cortar o limão, você pôr na sua língua. Quando você vai ver, você tá salivando. Eu sinto aqui, tá aqui, ó, o azedinho do limão. Ou seja, eu não tô chupando um limão, mas só o fato de eu pensar no limão, o meu corpo já reage. O pensamento e a memória do azedinho que existe em mim já faz o meu corpo sentir o azedinho na minha língua. E o meu corpo reage a isso.
E, consequentemente, isso me traz uma reação. Então, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Se a gente fica projetando pensamentos, né, como ninguém vai me querer, né, sendo mãe, ninguém vai querer uma mulher que tem filhos, isso vai fazendo assim com você, ó. Você vai definhando, você vai se fechando, né? Agora, se você num primeiro momento começa pensando nisso, ok, né? Eu sou uma mulher que viveu uma história e que dessa história gerou um fruto, né? Que é um fruto lindo. Você já vai trazendo para você pensamentos mais possibilitadores. Eu tenho um filho que me tornou uma mulher muito melhor. Graças ao meu filho, eu aprendi a ter recursos, né? Que eu não tinha antes. Tem um livro, gente, inclusive, que fala sobre isso, né? Chama Cérebro de Mãe. Não. Ixi, meu, A Mente da Mãe. Já pego ali e mostro pra vocês. Ele fala exatamente isso, né? Que o cérebro da mãe fica muito melhor. E que as empresas deveriam contratar mulheres depois que elas são mães, porque o cérebro delas tá muito mais preparado, muito mais focado. É uma jornalista que escreveu esse livro. Então, olha o poder e a força que você tem aí. A maneira como você vai pensar sobre você, né? E de verdade, se aparecer um homem aí que não queira que você se divida com o seu filho, ou que tenha ciúmes do seu filho, ou que não goste de mulher com filho, gente, mais uma vez, oxalá, deixa ele longe. Ele não é pra você, né? Ele não é pra você e nem pro seu filho. Então, o movimento de aceitação dentro de você, ele é realmente fundamental. Então, eu convido você aí, pega um cantinho, um lugar, além de colocar aquelas frases que eu falei espalhadas em todos os lugares, além de conversar com as suas amigas, né? Além de, enfim, fazer algumas coisas que eu falei aqui, faça uma carta para você mesma. Pega uma folha e escreve uma carta para você, né? Como se você tivesse diante a sua melhor parte, sabe? Você vai escrever uma carta para a melhor versão sua. E você pode puxar na memória, de repente, alguma versão do passado. Tá tudo bem. Agora, você vai escrever uma carta para essa mulher, que é você mesma, uma versão possibilitadora. E depois que você escrever, você vai escrever sem dó. E de preferência, a gente escreve a lápis, tá? Pega um papel, escreve a lápis e você escreve coisas que você admira nessa mulher, coisas que você sempre viu nessa mulher, coisas que você gosta nessa mulher, né? Escreve uma carta para ela, como se você escrevesse uma carta de amor para alguém, né? Que você fala, você é incrível, você faz isso para mim, você é bom nisso. Só que você vai mandar uma carta de amor para você, para sua melhor versão, para sua melhor parte, e você vai escrever essa carta. Depois que você escrever essa carta, você vai dobrar essa carta e você não vai ler. Tá? Guarda essa carta num cantinho. E quando você sentir esse medo, né, de alguém não te aceitar por você ser uma mãe, você pega essa carta e você lê. Porque você é melhor do que essa versão que você escreveu. Porque você é tudo aquilo, mais as novas recursos, aprendizados, inspirações que você teve com a gestação, com o pós-parto, com a chegada do seu filho, lidando dia a dia com o seu filho. Então você é uma soma da sua melhor versão, mais, muito mais, põe muito mais aí de recursos melhores. Você se tornou uma mulher muito melhor. Coloca aqui em comentário para mim, qual é a sua melhor qualidade? Conta aí.